Boa noite a todos. Meu nome é Thiago Juremeira. Eu sou da turma de 2009. Me formei, se eu não estiver enganado, 2013, 2012 ou 2013. Falar um pouco sobre o meu itinerário formativo. Mas eu vou, na verdade, dar uns passinhos anteriores aí. Vou contar um pouco do que foi a definição de escolher GPP. Eu escolhi fazer GPP no meu primeiro ano de cursinho. Inicialmente, quando eu entrei no cursinho, eu queria fazer economia. E, enfim, nunca fui o tipo de aluno exemplar nem na escola, nem na universidade. Não tinha rotina de estudo, coisa do tipo, não tinha um preparo. Na verdade, eu ia mais pra escola para ver os amigos, zoar, aquela coisa toda de, tipo, de quem gosta da rotina do corredor e não da sala de aula. E nessas enfim, de amizades e o conhecimento tipo, de rua, numa dessas eu fiz uma amizade que começou a me levar para as festas da USP, mais especificamente as festas da Poli, porque antes disso eu nem tinha noção de que a USP, né, a Universidade de São Paulo, era uma universidade pública e que eu poderia sim fazer e tal. Enfim, tendo um pouco mais de vivência com aquele universo, com aquele cotidiano, com aquelas pessoas, eu vi ali uma oportunidade, né? Identifiquei uma oportunidade e decidi fazer cursinho. Falei, pô, vou fazer cursinho também e vou estudar com essa galera aí, gostei. E aí no processo do cursinho, eu não estava batendo o corte especificamente de economia, não estava batendo com uma nota boa para, enfim, ir para uma segunda fase, coisa do tipo, e comecei a procurar estratégias, no caso, outras carreiras. Falei assim, bom, não está rolando agora, não vou para dar tiro no escuro, vou ver com a minha nota, o que eu consigo fazer. E aí comecei a pesquisar diversas outras carreiras. A que mais me atraiu foi a de GPP. Eu olhei a grade curricular e, enfim, contemplava diversas coisas que me interessavam. Então, um pilar em estudos sobre economia, um pilar sobre estudos sociais, direito. E eu achei isso um curso super interessante, assim. E prestei no meu primeiro ano de cursinho, fui para a segunda fase e não passei. Fui para o segundo ano de cursinho. Já no segundo ano de cursinho, eu já fui determinado para estudar e prestar GPP. E aí, no segundo ano, eu passei praticamente em todos os vestibulares, todas as provas que eu fiz. E, inclusive em economia também, na UFSC, na Federal de Santa Catarina. Fui para lá e tal, vivenciei aquilo, ambiente, e eu já tinha feito a matrícula aqui na USP. Então ponderei, fiz as comparações e optei em estudar aqui na USP por conta, enfim, de toda a estrutura, de uma recepção calorosa que eu tive aqui. Acho que essas coisas definiram bastante, assim, em poder também estar em São Paulo, próximo da família, enfim. E aí iniciei minha graduação em gestão de políticas públicas. E acho que desde o início, assim, foi uma oportunidade, tipo, muito transformadora, né? No primeiro ano, por conta de ter o ciclo básico e tudo mais, eu via muitas pessoas reclamando, isso aqui não tem direcionamento e tal, um negócio muito híbrido. Mas eu ainda assim gostava pra caramba, gostava das aulas de arte contemporânea, artes diversificadas e tudo mais. Gostava das aulas do Pralon, que via com enfim, um conteúdo um pouco mais
pesado, vamos dizer assim. E era um universo muito louco, assim, para mim. Muito louco mesmo, de estar num campus que é a Ayashi, no extremo da Zona Leste. Eu tinha um deslocamento de 1h30 para ir e para voltar, que eu moro na Zona Sul. Vinha para cá, encontrava pessoas de tudo quanto era canto desse país e, enfim, na mesma batida de estudar e de obter aí sua formação para ingressar no mercado de trabalho. Com isso, a USP em si, ela não possibilita você estagiar já no primeiro ano, então você precisa concluir o seu primeiro ano com no mínimo 80% dos créditos, se eu não estiver enganado, para no segundo ano você poder estagiar. Então, meu primeiro ano foi de vivenciar mesmo tudo que a universidade me possibilitou. Fiz todas as disciplinas, não peguei DP. Já no primeiro ano fiz parte de vários grupos esportivos, ajudei a fundar o time de rugby da IASH, participei como um dos fundadores, também jogava futebol de campo com a galera, futsal, estava sempre envolvido aí enfim, eventos paralelos ao estudo. E no segundo ano, dando continuidade a isso e tal, praticando esporte e tudo mais, eu tive a oportunidade de fazer uma iniciação científica com o próprio professor Fernando, que aí a gente estudou um case sobre... A gente, na verdade, tentou elaborar ali um case avaliativo para municípios de pequeno e médio porte, para tentar implementar carreiras trainees para municípios de pequeno e médio porte. Foi uma experiência bacana, mas totalmente fora do meu perfil. Eu não sou do tipo que nasceu para pesquisar e tudo mais. Mas valeu, a experiência valeu. O professor Fernando, super gentil, tolerante pra caramba, me aturou, me orientou. A gente conseguiu concluir um trabalho, acredito que até legal. Eu fiz com o Vinícius Pessegueiro, que foi um colega de turma, porém não concluiu o curso com a gente. Depois, no terceiro ano, ele chegou a abandonar. E aí, no segundo ano também, a experiência mais nova foi a iniciação científica. De resto, segui grade curricular, passei em tudo também, não tive problemas com DPs, coisa do tipo. No terceiro ano, aí eu tive a oportunidade de ter o meu primeiro estágio, que foi uma empresa... Era uma empresa de auditoria. E que não foi uma experiência, tipo, muito marcante na minha vida, no aspecto enfim, de continuidade profissional, mas foi legal pelo fato de eu ter, enfim, de eu ter estabelecido uma coisa que eu não queria para minha vida, assim. Tipo, de estar numa instituição, de terno e tal, aquele cotidiano bem fixo, assim, de trabalho, coisa que não enquadra muito com minha filosofia. Então eu fiquei lá 4 meses e saí, e aí comecei a focar mais nos estudos, já estava no terceiro ano. Comecei a olhar possibilidades de intercâmbio, vi que tinha condições de fazer intercâmbio pela minha situação de grade, tinha uma nota, um corte razoável, né? Como que fala o nome? Média ponderada. Média ponderada razoável e tudo mais. Mas no final das contas não deu certo. E aí no final do ano, no final do meu terceiro ano,
surgiu a oportunidade, enfim, me ligaram, surgiu a oportunidade, fiz a entrevista no Instituto Unibanco e fui aceito, me contrataram como estagiário. E aí é que eu inicio um pouco dessa trajetória que eu vou falar na segunda parte. Finalizei meu terceiro ano também, sem muitos problemas. Se eu não estiver enganado, eu tive, assim, de toda a grade curricular, acho que eu peguei 2 DPs, 2, 3 no máximo. Mas na conclusão, assim, que eu peguei mais umas 2, mas foi de propósito. Porque, enfim, eu estava com crédito sobrando. Eu sempre fui muito curioso no aspecto de, tipo, de ir para outras escolas. Então, fiz disciplinas na Sanfran, fiz disciplina na Fé, algumas aulas e tal. Fui ver algumas coisas na FEFELESH, só que mais especificamente 3 disciplinas na Sanfran, uma escola que sempre me atraiu muito. E aí no quarto ano, fazendo estágio, já naquela etapa de concluir o curso, último ano e tal, você começa a se cobrar mais em termos de percepção de trajetória, aquilo que você quer construir como uma trajetória, né? Construir suas especializações e tudo mais. E aí, nesse caminho, eu participei de um edital municipal da Secretaria de Cultura, de um programa chamado Programa Vai. Aí escrevi um projeto para, enfim, voltar da minha comunidade, onde eu nasci. E o projeto foi aceito, cara. Enfim, aprovado e tal, consegui um recurso. E aí comecei a tocar aquela coisa, tipo, fazendo estágio, fazendo o projeto com recurso municipal e tentando definir isso. Já tinha feito um pré-projeto para fazer uma avaliação econométrica do programa Bolsa Família, que no final do quarto ano eu acabei desistindo, porque apesar do meu interesse, eu vi que com o projeto eu tinha uma oportunidade legal ali de construir ou elaborar um TCC mais orgânico, com vivências e teoria e tal. E até porque as aulas de governança e teoria sobre desenvolvimento local, elaboração de projetos e tal, eram aulas que me atraíam muito, assim, tipo, despertavam bastante interesse. E foi um momento que eu decidi mudar ali um pouquinho ou na verdade, de poder desenhar, né? Fazer uma modelagem melhor do que eu estava buscando como especialização. Enfim, fui para o quinto ano já com esse propósito de fazer o TCC. Também já não tinha muitas coisas a serem concluídas em termos de disciplina. Só deixei o TCC mesmo pro meu quinto ano. Fiz com o Pablo Hortelado, que é um especialista nessa temática de cultura, de desenvolvimento local. Foi o tema que eu abordei no meu TCC. Entreguei o TCC, acho que como todos os TCC, um trabalho, um parto, assim, né? Muito detalhe, muita leitura. Às vezes, tipo, é difícil estabelecer essa conexão, fazer esse mergulho acadêmico da leitura, de boas referências, de construir texto, escrever bem e tal, pensar no que você vai elaborar que realmente possa servir de insumo para alguma coisa, né? Para uma outra pessoa, para você mesmo, como um pré-projeto ali já para você ingressar num mestrado. Mas eu gostei do meu TCC, porque eu consegui retratar a minha experiência com o edital, o projeto, minha formação acadêmica e tal. E no final, a Secretaria de Cultura ainda utilizou o TCC, postou no blog deles, então fica lá como uma referência bibliográfica para quem
queira aí elaborar um projeto cultural. E aí eu concluo a minha graduação aqui na EASH. Após a conclusão da graduação, o meu interesse hoje em fazer mestrado, tipo, aqui mesmo na EASH. Tem um mestrado de estudos culturais aqui que me atrai bastante. Fiz uma prova uma vez aí, não passei. E aí nesse meio termo também já aproveitei e fiz uma pós-graduação lato sensu na ECA para elaboração de projetos culturais, dando continuidade àquilo que foi também o meu TCC e essas abordagens, então, que eu tive vivência. Eu acho que é isso. Deixa eu ver, o que me ajudou na formação? O que mais me ajudou na formação? Sei lá, acho que o que mais me ajudou na formação era a vivência. Eu gostava muito da vivência da IASH em si. Então, tá aqui na IASH, encontrar os amigos, viver mesmo a universidade. Tipo, você vai para suas aulas, tem suas amizades na turma, você tem suas amizades fora da sua turma, tá nesse ambiente, as festas, os corredores e tudo mais, isso eram coisas que me motivavam bastante a vir para a universidade. E eu acho que isso me ajudou na formação. Não tive muitos problemas em termos de com disciplina. Sei lá, tinham disciplinas mais difíceis, tinham disciplinas mais fáceis. Tem professores rigorosos, tem professores mais flexíveis e tal. Mas o meu conceito era que 5 era 10. Não tinha ambições grandes. Mas, enfim, tinha uma ponderada acima de 5, galera. Tinha uma ponderada ali, 7 e tal, não sei o quê. 7. A suja caiu um pouquinho mais, né? Não sei. É limpa ou suja? Não sei. Mas não tinha uma ponderada ruim, não. E era isso. Acho que estar com as pessoas, criar as relações, estar aqui era muito gratificante. Eu gostava realmente de estar na universidade. E isso me motivava. Agora, aspectos assim, mais específicos de GPP em termos de formação, acho que isso vem lá desde o cursinho, quando eu vi a grade e tinha visto coisas que me interessavam, conteúdos que me interessavam, que me engajavam, que me gerava curiosidade. Então, as aulas em si eu já sabia que uma ou outra poderia ser mais chata, ter menos interesse e tal, mas de forma geral eram coisas que me contemplavam, assim, eu já tinha um certo interesse, curiosidade. E isso não... Acho que isso foi um tiro certo. Eu não tenho nenhum tipo de arrependimento em ter me formado em gestão de políticas públicas. Eu acho que quando a gente se forma em gestão de políticas públicas, esse é um questionamento muito evidente pelo fato de você sair um profissional híbrido, que, enfim, não tem uma caixinha definida. Pode parecer um problema, mas ao mesmo tempo pode ser uma solução, né? Porque a gente consegue permear, passar por trocentos tipos de carreira e lidar muito bem, assim. E, enfim, acho que nós estamos aí, os GPPs estão aí, estão em diversos territórios, todos os cantos, e são pessoas hiper capacitadas, hiper qualificadas e estão se dando bem na vida. Eu acredito, né? É isso. Obrigado. Bom, boa noite. Eu quero agradecer de novo o convite do Coelho, do pessoal da equipe que está tocando esse projeto, que é bem legal, assim, eu vou falar até muito eu sou da turma 3 de GPP, Matutino, 2007, então faz 10 anos, esse ano fez 10 anos que eu entrei no curso, a gente fez até uma festa da galera da minha turma para comemorar, porque a gente entrou ainda no momento que foi anterior ao TI, né, então, falando um pouco, eu entrei quando já tinham duas turmas, só tinham duas turmas, né,
cursando políticas públicas. E a minha escolha no ensino médio foi um pouco... Eu sempre quis fazer história. E aí os pais sempre ficam, mas você vai dar aula, você vai ser professora, você vai ser curadora de museu. Por uma questão de mercado de trabalho, eu acabei sendo influenciada pelos meus pais. E eu sempre quis trabalhar nessa questão sobre política, sempre me interessei por esses temas. Então, inicialmente, eu tinha escolhido prestar RI, prestei na PUC e prestei GPP na USP. Acabei passando nos dois e aí eu escolhi fazer GPP por um interesse mesmo da grade curricular, assim como te falou também, de ver que tinha muitas disciplinas que poderiam me dar a base que eu também teria em RI e que eu também teria mais subsídio para ingressar em algumas áreas que eu queria como governo. E aí, quando eu entrei, foi engraçado porque a primeira coisa do meu pai foi: você tem que entrar para trabalhar com orçamento público. Porque o orçamento público dá dinheiro, vai trabalhar com o Tribunal de Contas. E aí eu fui a ovelha negra da família e fui trabalhar na área de projetos sociais. Então, desde o início, assim, eu sempre me identifiquei, mas eu não sabia muito ainda onde me inserir, assim, profissionalmente. Eu falo muito por mim que eu entrei muito nova no curso, eu entrei com 17, terminei o ensino médio e entrei. E só depois que eu fiz pós e mestrado, eu penso que eu não tinha muita maturidade. Então, para mim, de início, por mais que as disciplinas fossem muito boas, que a gente tivesse professores muito bons, eu sinto que com 17 anos eu ainda não tinha muita maturidade para ter lidado com tanto conteúdo, sabe, para ler Maquiavel, para ler Rousseau de forma tão crítica como a gente consegue fazer, como eu conseguiria fazer hoje em dia, ou que seja 5 anos atrás. Então, quando eu comecei, eu peguei o período da primeira grade curricular, né? Não tinha tido a mudança que a turma do Thiago pegou. E desde então, a gente sempre achou muito bom, assim. Teve algumas mudanças que eu sei que foram por indicações dos alunos e tudo mais, mas sempre foi bem tranquilo. A gente, ao longo do curso, tem perfis diferentes de professores, tem professores que às vezes querem colocar, que estão ministrando determinada disciplina, mas querem colocar um pouco da sua linha de pesquisa ali, então a gente também acaba pegando isso. Mas eu acho que de tudo foi bem interessante toda essa trajetória. Eu também, assim, eu acho que quando eu entrei foi um outro mundo que abriu para mim. Eu sempre falo muito, coloco muito no meu lugar, assim, de ter sido super privilegiada, de estudar ensino médio, escola particular, de ter sido sempre a USP, o sonho de consumo, sabendo que sempre tinha que entrar na USP para os meus pais. Mas eu ter entrado numa faculdade, mesmo sendo da Vila Prudente, da Zona Leste, tendo entrado numa faculdade longe de casa, assim, né? Não era aquela faculdade no bairro que eu ia... mas de estar vindo para cá, tendo esse contato, conhecendo gente que veio, tipo, de vários cantos do Brasil, eu acho que foi muito enriquecedor pessoalmente para mim, de lidar com tudo isso. Por exemplo, quando a gente falava do ciclo básico, sempre tinha o pessoal de SI, eu lembro que fazia com a gente, sempre odiava as matérias porque tinha muito mais de humanas do que da área de exatas. Só que foi muito legal a troca, assim. Então, todas as disciplinas do CB, por mais que tivesse algumas críticas de alguns professores, de algumas dinâmicas de aula, eu acho que todas enriqueceram bastante meu repertório. Tem coisas hoje que eu penso que foi porque no CB eu li alguma coisa parecida. Na matéria de estudos diversificados, eu fiz determinada matéria. Eu fui estudar nutrição em estudos diversificados. O bom é que depois eu fui trabalhar com segurança alimentar, uma época. Então, sempre tem bastante coisa. Eu acho que nada se perde. Às vezes a gente acha que não vai ter muita utilidade alguma coisa, mas vai ter algum momento que você vai se deparar, até que seja uma conversa de bar, que você vai ter um conteúdo ali que você já vivenciou. Aí, durante até o CB, teve uma experiência bem legal, que eu acho que foi uma das matérias que eu mais gostei, que era RP. A gente tinha RP, não sei se ainda é o mesmo, RP e RPPP, que era Políticas Públicas. Em RP1, o meu grupo, eu influenciei um pouquinho, a gente foi estudar a questão da língua guarani e um projeto do CECI ali na região do Jaraguá. E foi uma pesquisa muito legal, porque a gente foi orientado por um professor de SI, que mexia justamente com coisas de derivada integral, e ele orientou a gente para ir fazer pesquisa com indígenas. Então, era legal porque era um monte de gente de GA, de LCN, de SI, indo para uma comunidade indígena lá no Jaraguá. Foi uma pesquisa super legal, porque a gente estudou o papel da língua nessa identidade cultural deles. E aí, dessa pesquisa, meu pai é paraguaio, essa pesquisa foi publicada no Paraguai, falando sobre a experiência educacional aqui no Brasil, aqui em São Paulo. Então, foi bem legal, porque era uma coisa que, para imaginar, primeiro ano, você nem consegue ter dimensão de que as pesquisas correm o mundo, que as pesquisas têm espaço, que você pode pesquisar. Então, esse foi meu primeiro contato, assim, com essa coisa mais de pesquisa. E
E aí, ao longo da graduação, uma das coisas que eu me arrependo foi de não ter feito formalmente iniciação científica. Eu participei de um grupo de pesquisa da professora Vivian, que era um grupo de pesquisa de indicadores de direitos humanos indígenas para populações latino-americanas, que era a ideia de discutir alguns indicadores sociais que davam conta de pensar a situação de violação ou não de direitos humanos em determinadas regiões da América Latina. Eu não peguei uma bolsa formalmente, mas a gente participava do grupo, que já era muito legal, porque tinha gente de diversas faculdades, até pessoas que já tinham passado pela graduação, pelo mestrado em outras faculdades de Direito, da USP e tudo mais. E aí foi que eu também me aventurei, assim, também para ir fazer disciplinas em outras escolas da USP. Eu fiz uma disciplina na Sanfran, fiz uma disciplina que era Instituições Políticas no século XVIII, e era um momento árduo, porque a gente chegava, eu nunca esqueço disso, o professor chegou, perguntou se tinha alguém de outro campus, e aí eu e um menino levantamos a mão. Aí um menino falou, eu sou da FEA. Aí ele, nossa, que legal, porque não sei o que lá. E você? Eu falei, então, eu sou da USP Leste. Ah, que bom. E continuou o assunto, porque era uma coisa ainda que a gente estava galgando espaço, tipo, de ser a USP ainda, né? Era aquela coisa USP Leste, que fazem lá, não tem curso. Então, a minha turma ainda pegou... Eu sei que tem gente até mais antiga do que eu aqui, mas a gente pegou muito esse processo de ir, sabe, se colocando nesse espaço, assim, dentro da própria Universidade de São Paulo e no mercado de trabalho. Para estágio foi muito difícil, porque a gente não... Por exemplo, estágio na prefeitura, que agora todo mundo de GPP, se quer procurar alguma coisa, consegue um estágiozinho, pelo menos, ali para garantir as horas. Na nossa época, não era nem reconhecido o curso de políticas públicas para fazer estágio. Então, às vezes, você mandava, você não conseguia, porque ninguém sabia o que era o curso. Perguntavam se você era tecnólogo, perguntavam diversas coisas, de não entender mesmo o que era esse curso, né? Eu nunca esqueço também que teve eu fiz... Aí, depois que durante a graduação, eu fiz por fora o intercâmbio, fui para os Estados Unidos no período de férias. E quando eu voltei, eu tive contato com uma indicação de um programa de um summer school na OEA, de Direitos Humanos. E aí eu fiquei super animada, a professora Vivi me indicou para ir, falou, não, tenta ir. O professor Nerlin, que estava já começando a me orientar no TCC, falou, não, tenta ir, é na questão de direitos humanos, é sua área de pesquisa. E eu não esqueço que eu fiz 2 cartas de recomendação, mandei histórico, escolar, tudo. E aí eu recebo uma resposta dizendo que meu curso não era reconhecido. Aí o professor Coelho foi lá, mandou uma carta explicando o que era o curso de políticas públicas, como ele se colocava nessa questão de direitos também, de como se articulava essa ideia de políticas públicas e direitos humanos. Então, assim, foi receber muitos nãos, assim, por estar nessa empreitada. E eu, sinceramente, até no segundo ano, tinha dúvidas ainda se a gente ia conseguir... Se o mercado ia conseguir absorver tanta gente estava se formando e se a gente ia ter espaço no mercado de trabalho, assim. Até porque, que depois eu falo mais da minha trajetória, eu enxergava ainda como espaço do gestor de políticas públicas muito a área pública, né? Então, ele vai estar ou na prefeitura, ou no estado, ou no governo federal. Nunca esqueço de uma aula da Marta, que a primeira aula que a gente teve foi sobre o especialista em políticas públicas e gestão governamental. E meu sonho era ser diplomata. Logo que eu entrei, eu queria entrar no Itamaraty, eu queria fazer isso. E aí que eu fui tendo contato com outras carreiras públicas, né? Que existem outros lugares para atuar, tem outras carreiras que a gente pode atuar e que a gente tem base para isso. Então, foi muito desconstruindo isso. Hoje eu jamais pensaria em entrar nisso. Acho que também não tem nem perfil para essas coisas. Mas foi muito de ir aprendendo ao longo do curso, até porque o curso também estava se construindo esse processo, aonde que eu iria. Aí, bom, durante a graduação, eu não cheguei a fazer parte do Labex, mas tinha muitos amigos que faziam, então participei de muitas visitas que o Labex fazia, por exemplo, para banco comunitário, para projetos de empreendedorismo, essas discussões que eles tinham, principalmente aqui na região da Zona Leste, no Banco Apuanã, que era aqui perto de Guarulhos, que era bem legal, que era experiência de economia solidária, então foi muito legal, mesmo não sendo do Labex, poder ir lá e vivenciar essas experiências. Aí, ainda uma das matérias que eu fiz também, que foi muito legal, que me ajudou nesse processo, eu fiz uma matéria em ciência política lá na USP, de métodos, que é até uma coisa que eu acho que a gente ainda é um calcanhar, assim, de aqueles para quem está na área de ciências humanas, assim, essa questão de trabalhar com métodos quant, porque lá a gente mexia com o software, com a SPSS, então foi legal fazer essa matéria lá,
porque aí eu conseguia discutir coisas que a gente tinha aqui, mas usando o método estatístico para discutir, por exemplo, preferência eleitoral. Então, e aí lá também era uma matéria que tinha muita gente de outros cursos, então foi bem legal porque a gente conseguia fazer uma discussão legal atrelada à dinâmica da aula. Aí eu acabei no meu 4º ano, eu já tinha tentado uma vez, eu fui para o Rondon, fiz o projeto Rondon, fui para a Operação Catirina do projeto Rondon, junto até com a Isa, que teve aqui semana passada, né, semana retrasada. A gente foi para Presidente Juscelino, interior do Maranhão. Eu falo que foi outro momento, assim, para além de entrar em GPP, foi um outro momento que mudou, assim, minha perspectiva de tudo, porque a gente foi para uma cidade que mais de 3/4 da população vivia com 1/4 do salário mínimo. A gente pegou o eixo para trabalhar junto com projetos, fortalecimento da gestão pública, empreendedorismo, e aí eu fiquei responsável pelas oficinas de gestão de projetos, que basicamente foi pegar todo aquele material da Úrsula, que a gente até pediu permissão para usar lá, né, para mostrar como se construir projeto, como colocar isso dentro das organizações, fortalecer os líderes comunitários da região. A gente ficou lá com o pessoal de uma outra universidade que trabalhou mais no eixo de saúde e educação. A gente ficou mais nessa coisa de gestão, mercado de trabalho, até a gente trabalhou com cooperativismo lá. Foi bem legal, assim, acho que foi uma das melhores experiências que eu tive na universidade, foi o projeto Rondon, porque eu acho que você é jogado numa dinâmica que você não tem ideia, sabe? Eu acho que qualquer treinamento prévio... Antes disso, eu tinha feito estágio por 6 meses na Secretaria do Trabalho em São Paulo, e, assim, nada foi mais... durante 6 meses, nada foi mais importante para mim do que ficar 1 mês no Maranhão, trabalhando dia a dia, com gestores públicos, com a população, lidando com problemas que a gente que vive no eixo sudeste, a gente não tem nem dimensão que existem. A gente vivia numa casa beira-rio que não tinha nem água, então a gente ia tomar banho no rio. Então foi muito... uma experiência quase antropológica, mas ao mesmo tempo, profissionalmente, foi um desafio, assim, de conseguir trazer o conhecimento para esse contexto, para essas discussões. E aí teve um caso bem curioso lá, porque assim, a gente na época eu fui com a professora Dominique, de GA, e fui com o professor Eduardo Caldas, né, de GPP. E aí a gente estava discutindo sobre conselhos, e aí teve uma conselheira que chamou, lembrei, o professor de canto, e falou assim, olha, estou com um problema aqui de que não está batendo as planilhas de merenda. E a gente foi olhar, a gente percebeu que tinha um rombo na merenda, assim, absurdo, numa cidade paupérrima. E a gente sabia já que tinha alguns casos de nepotismo. E aí você tá lá na linha de frente, fazendo formação, a gente tentando levar defensor público para ajudar as comunidades quilombolas que tinham ali na região a reivindicar o direito à terra, e aí aparece isso pra gente. Aí, e num contexto, assim, que era bem complicado, porque ainda tinha muita essa coisa do coronelismo na região. E aí eu lembro que a gente tentou trazer o cara defensor público, boicotaram o nosso carro. Aí teve um dia que a gente estava andando e falaram pra gente, ó, toma cuidado, vocês estão mexendo com o que não é para mexer. Então, assim, é desafiador, tá o tempo todo em gabinete, trabalhando, fazendo isso, mas assim, tem contextos que quando a gente está atuando, às vezes, em municípios que a gente não tem nem dimensão de quem são os donos do poder lá, né, falando um pouco do Faoro, bem os donos do poder, a gente se depara com situações da gestão pública que você fala, nossa, e agora, né? E o legal é que a gente saiu de lá, aí deu 1 ano, a gente recebeu uma mensagem, que a gente tem até um grupo no WhatsApp ainda do pessoal do Rondon, dizendo que o prefeito tinha sofrido impeachment, que a população tinha conseguido colher assinaturas, então foi muito legal, assim, ver como a gente lá, e assim, o carinho da população era bem legal, porque mostrava, olha, vocês realmente trouxeram muitas coisas que a gente não tinha nem ideia de que a gente poderia tocar. E até porque eu acho que o projeto Rondon, ele tem uma ideia, às vezes, né, que os universitários vão levar o conhecimento. Pelo contrário, assim, eu acho que a gente ganha muito mais do que quem está lá. Porque a experiência que a gente ganha profissionalmente, eu acho que para a gente se inserir depois, o projeto Rondon, para mim, foi muito decisivo em algumas vagas. Assim, nossa, você já foi fazer projeto não sei aonde, você já vivenciou essas situações. Então, isso foi bem marcante para mim. Já meio que encaminhando, assim... nesse período eu só fiz estágio na Secretaria do Trabalho, ainda vivenciava um momento em que o estagiário fazia só xerox, era muito difícil isso, até porque o gestor de políticas públicas, ele era mais um estagiário comum, ele não tinha um diferencial. Eu, que passei já pelas secretarias depois,
Eu tive uma estagiária de EPP que a gente sabia que a gente podia dar qualquer coisa na mão da pessoa e ela tocar, né? Mas no meu momento ainda foi bem difícil. Então, de tirar xerox, de ter que carregar máquina de café. Então, foi bem... Eu acho, assim, que tem aquela coisa de você ser jovem, estar ansioso por, sabe, estar fazendo coisas mais relevantes, mas eu também não acho que foi péssimo do ponto de vista de você entender como funciona, às vezes, né? Às vezes você está lá como observador da gestão pública, você entende um pouco como estão dadas as relações lá também. Durante a graduação também eu participei um período da atlética de GPP, ainda no comecinho, né, que a gente estava tentando fazer o Inter GPP, todas essas coisas. Participei em 2010 do ENEAP, foi uma loucura, porque deu um monte de problema. Ainda fui junto com o Rondon. Eu estava no Rondon, voltei e já fui para o ENEAP, 10 dias depois. E organizando à distância, numa cidade sem telefone, e-mail, as coisas do ENEAP para o pessoal que era... Na época foi em Santa Catarina, acho que foi em Balneário Camboriú. Então foi a comissão organizadora, a gente foi em 110 pessoas, deu problema com o ônibus, foi uma loucura. Mas foi bem legal, porque também foi a experiência de estar vivenciando esse campo de públicas, né, de conhecer um pouco da galera que está aí tocando isso à frente. E depois, ainda quase saindo da faculdade, foi que eu também fiz quase 5 anos, fiz 4 anos e meio. Eu fiz meu TCC com o Nelly, na época, sobre a CPI da Vala de Perus, para entender um pouco como o regimento interno da Câmara daqui de São Paulo, na década de 80, ele abriu brechas para que a atuação de uma CPI, de uma comissão parlamentar de inquérito, pudesse investigar os crimes da ditadura militar. E aí foi fazer muita visita na Câmara, foi acompanhar pelo regimento interno. E na época eu demorei muito tempo para ver se aquilo ia ter na minha vida, até porque eu fui para outras trajetórias, assim, para outros campos, se aquilo ia ter uma utilidade futura em mim. Hoje, para mim, eu ter lido aquele regimento fez toda a diferença na minha vida, na minha atual atuação. E aí a discussão foi bem legal, porque a gente fez junto com dos vereadores do PT, que está lá na Câmara, que estava na Câmara na época, o Ítalo Cardoso. A gente discutiu isso dentro da Comissão dos Desaparecidos Políticos. Essa pesquisa foi divulgada dentro lá dessa comissão, que são ex-militantes da época da ditadura. E aí o Nellin foi bastante incentivador nesse aspecto, assim, né, de deixar eu construir meu objeto de estudo e de dar as diretrizes para isso, né? Acho que essa coisa de TCC, eu acho que ela é muito de perfil, né? Eu acho que eu sempre soube que eu não precisava ter um professor cobrando no meu pé. Pelo contrário, era às vezes eu que ligava para cobrar o professor. E foi uma dinâmica que deu certo, assim. Eu, agora que estou mais na carreira acadêmica também, eu fico vendo que essa relação é importante de se criar também para conseguir dar conta, porque senão é um período traumático. Por isso, acho que eu fico meio que falando aqui também meio do muro das lamentações, mas porque eu acho que um momento angustiante no curso é quando você está no 4º ano, 5º ano, você não está empregado, você tem que entregar TCC e você não consegue estágio porque está terminando. Eu sempre falava que era um momento limbo. Era um momento limbo do curso, porque é um momento em que dificilmente alguém vai te contratar porque você está para terminar, dificilmente alguém vai te contratar porque você não está formado e você tem que ter tempo para terminar o TCC. Mas passa, juro que passa esse momento, ele parece que vai durar eternamente, mas não dura. E nessa época eu já estava terminando, eu tinha prestado um concurso, que foi um dos últimos concursos que teve de AGPP, que é Assistente de Gestão de Políticas Públicas da Prefeitura de São Paulo, que é um cargo de nível médio. Eu prestei no meu 3º ano e eu já tinha largado mão, que não ia passar e tudo mais. Fiz só na verdade, eu fiz porque eu vi o nome do curso lá e eu falei, vou prestar, porque deve ser alguma coisa do curso de GPP. E aí, quando eu estava no 4 anos e meio, aí me chamaram para o concurso, do concurso, me chamaram para assumir o cargo. Foi para SMART. E aí, eu terminando o curso, no meu 4º ano, eu estava lá em SMART, trabalhando na área de recursos humanos, e ao mesmo tempo, terminando o GPP. E deu super certo, porque aí combinou com o ponto, que aí eu falo já agora na próxima, de eu sair da prefeitura e ir para a área de institutos e fundações empresariais. Bom, então, isso foi 2011, né? Então, eu fiquei 10 meses, eu fui concursada, eu era concursada na prefeitura, como a GPP. E eu tô falando muito de uma experiência própria, assim, eu não digo que é assim, então acho que tem que ser muito interpretada dessa forma.
eu tive um problema muito sério em vivenciar dentro de uma secretaria que tinha um perfil de funcionário que já era muito antigo, né, de me adequar lá. Então, para mim, foi muito árduo estar naquele momento lá. Então, fiquei 10 meses e pedi minha exoneração. E foi a coisa mais atrocidade que eu cometi, porque todo mundo veio falar para mim que eu era louca de largar um cargo, que eu era concursada, que eu daria estabilidade pelo resto da minha vida, que poderia me aposentar nesse cargo. E eu larguei porque e ainda assim, eu acho que quando a gente sai do curso, eu tava com 21. Você tem uma vontade enorme de colocar em prática as coisas que você está fazendo. Tem a ansiedade e a imaturidade de você entender o tempo da instituição e a dinâmica da instituição, reconhecer como as relações estão colocadas lá? Tem. Mas, ao mesmo tempo, para mim era muito frustrante eu não conseguir em 10 meses implementar muita coisa. Porque eu cheguei a fazer fluxogramas, eu cheguei a criar novos processos, lembrava da aula do Vaz, né, de criar fluxos e processos para melhorar a gestão de recursos humanos na prefeitura, na SMART, que tinha muita assistente social, de melhorar os processos de aposentadoria, que era um processo louco, porque demorava meses para alguém se aposentar lá, mas não dava. E aí eu prestei, nessa época, um programa que foi a única vez que teve, que era o Programa Trainee Social e Cultural do Itaú, Unibanco, que era do conglomerado. Porque o Itaú tem um programa de trainee, né, que teve gente de GPP que já entrou nesse programa, que é o trainee corporativo. Só que nesse período, eles abriram um programa Trainee Social e Cultural, que eram 8 pessoas, porque o trainee normal acho que são mais ou menos umas 80. Esses eram especificamente 8 pessoas para trabalhar no Itaú Cultural, no Instituto Unibanco e na Fundação Itaú Social. E aí eu prestei. A minha mãe trabalhava no Unibanco fazia muito tempo e eu sempre soube da atuação do Instituto Unibanco na área, que na época era na área ambiental ainda, assim, quando minha mãe estava lá. Falei, eu quero prestar porque eu acho que tem tudo a ver. Eu acho que a minha mãe falava para mim, eu lembro, nossa, tudo que você fala, você tem tudo do seu mercado de trabalho para discutir aqui, porque eu vejo que os caras fazem na educação, você consegue trazer isso. E aí eu prestei. Foi um processo bem longo, porque tinha prova online, tinha dissertação online, tinha que fazer prova de línguas online, tinha dinâmica de grupo, 3 entrevistas, e aí eu passei. No processo, já podia meio que indicar para onde você ia, eu escolhi para a área de planejamento estratégico do Instituto Unibanco. E nesse período teve uma fase que chama Job Rotation, que a gente ficou... nós éramos 8, eu fui a única de GPP que tinha entrado, né, que tinha esse perfil mais, e a gente rodava entre essas 3 instituições do banco. Então, a gente tinha que entregar jobs. Então, a gente entregou um plano de comunicação para a Fundação Itaú, um plano de artes cênicas, de produção de espetáculos de artes cênicas no Itaú Cultural, melhorar o site do Itaú Cultural, montar um projeto no Instituto Unibanco para a região do Pará, que até a gente foi implementar o projeto lá no Pará também. Então, foi um processo legal. A gente fez cursos na época no INSPER, né? Porque o Itaú tem a Escola Itaú Unibanco de Negócios. A gente fez alguns cursos no INSPER. E eram cursos que era muito legal, porque assim, a galera que entrou comigo eram engenheiros, comunicação social e direito. E aí a gente foi fazer um curso sobre indicadores sociais. Então, ele falava do Januse, eu já tinha visto o Januse. Aí, vamos discutir o contexto social político brasileiro, que para todo mundo às vezes era novo e tudo mais, e era tudo que eu já tinha visto em GPP. Então, era legal pensar, putz, eu tô no lugar certo, né? Porque eu já vi tudo isso, então eu não tô no lugar errado. Aí foram 6 meses, e aí eu entrei definitivamente para minha vaga no Instituto. No Instituto eu trabalhava com mais uma companheira de equipe, que a gente tocava o projeto, a gente fazia o monitoramento do projeto Jovem de Futuro, que era um projeto que depois até o Ti pode falar com mais detalhe, que estava trabalhando associado com uma política pública que é o ensino médio inovador, do MEC, que era para melhorar o ensino médio e tudo mais. E aí a gente fazia um monitoramento dentro de que a gente chamava de POI, que era Planejamento Organizacional Integrado, que era uma metodologia de gestão de projeto, planilhão lá, batendo atividade, cronograma, tudo mais, fazendo olhar crítico sobre as coisas. E como era um projeto social que estava atrelado à Secretaria Estadual, era de entender o tempo da política da Secretaria. Então, o convênio vai sair tanto, a gente tinha que entender. Então, isso eu conseguia trazer, tipo, olha, esse convênio não vai sair em um mês, que nem está querendo aqui o Instituto, porque tem um tempo para passar, tem que ser aprovado dentro disso. E aí eu fiquei lá mais ou menos esse tempo trabalhando mais nessa linha dessa parte mais de planejamento, de criar grid de procedimentos internos.
Aí eu participei de um processo muito legal lá no Instituto, que para mim, acho que isso, para mim, dentro da minha área de institutos e fundações empresariais, foi bem decisivo, que é um processo de reposicionamento estratégico do Instituto. Teve uma mudança de gestão, que eu acho que até é interessante dizer assim, que essas fundações de institutos privados, eles estão trazendo muita gente com experiência no setor público. Então, muitas vagas são abertas, por exemplo, para quem já teve experiência no setor público. Porque como eles trabalham dentro de uma linha até que eu vou comentar mais, que é alinhamento às políticas públicas dos projetos que eles implementam, ou de fomento a projetos sociais que estejam em consonância a uma política pública, eles estão querendo muito essa expertise de quem já esteve dentro de uma secretaria, por exemplo. De quem já vivenciou, trabalhou em sala de aula. E aí, justamente nessa coisa, veio um superintendente para trabalhar no Instituto, que tinha essa experiência, e ele dizia, assim, que ele trazia um discurso bem legal, que ele falava assim, a gente é parceiro de políticas públicas, a gente não é substitutivo de políticas públicas, a gente não faz políticas públicas, a gente alinha, influencia e soma esforços para as políticas públicas darem certo, que foi importante para eu entender muito qual que é o papel dos institutos e fundações empresariais que têm diversas ações, às vezes, que se assemelham a muitas das ações que o poder público faz, e que estão aí, às vezes, com muito mais recursos do que o poder público. Depois eu passei, ainda nesse tempo de fundação empresarial, eu voltei uma época para o setor público, e é engraçado, quando você vê o orçamento de um e de outro, você fala, então, né, ainda bem que eles ainda estão pensando em alguma coisa de política pública, porque é uma discrepância bem grande em termos de autonomia orçamentária, de você conseguir fazer as coisas, essas fundações privadas detêm, né, de uma liberdade muito maior. Então, aí, quando eu fui trabalhar nessa discussão de reposicionamento estratégico do Instituto, foi legal porque a gente chamou muitas pessoas que trabalham nessa área. Então, a gente chamou o Fernando Rossetti, que na época estava no GIP, que é o Grupo de Instituto e Fundações Empresariais. A gente chamou mais um pessoal da GV, que trabalhava na área de Direito, que era o Oscar Vilhena. Chamou um pessoal do Comunitas, que trabalha há muito tempo com essa articulação em sociedade civil, poder público e empresas, para discutir qual que é o papel de um instituto ligado a um banco que quer trabalhar em educação de jovens. E aí foi rediscutir marco lógico, fazer SWOT, listar todas as atividades num project, pensar qual era o pé que a gente tinha, se a gente poderia fazer isso, como que está dadas as políticas públicas de ensino médio no Brasil para a gente pensar onde a gente se encaixa. E aí foi todo esse processo que, assim, eu fui entendendo, isso que eu estava até falando pro professor Coelho, era desse ecossistema das fundações privadas. Eu até notei, assim, só a título de informação, tem duas pesquisas muito interessantes para quem se interessa por essa área. Tem uma pesquisa que é o Censo GIF, né, que é produzido pelo Grupo de Institutos e Fundações Empresariais. Se eu não me engano, ele é bianual. E tem a pesquisa do BISC, que é o Benchmarking de Investimento Social Corporativo, que é produzido pela Comunitas. E aí, basicamente, eles fazem uma pesquisa ou amostral, ou às vezes eles conseguem até que sejam todos os respondentes, e eles trazem todas as discussões do investimento social privado. Então, se tem voluntariado, qual que é o volume de investimento, se trabalha atrelado com política pública, qual que é o perfil dos funcionários que estão lá, é bem nessa linha. E são pesquisas complementares, que elas têm até perguntas um pouco distintas, outras se assemelham. Na última pesquisa do GIF de 2014, que tenho aqui, eu lembro quando eu entrei no Instituto, tinham cerca de 40 organizações no GIF, que era 2011. Hoje eles estão com 103 organizações. E dessas, 60 são fundações e institutos empresariais. Tem também as fundações e os institutos familiares, que fazem parte desse rol também, que aí vão entrar desde, por exemplo, a Fundação Maria Cecília Souto Vidigal, mas que eu acho que assim, eles têm semelhanças em diversos aspectos, mas dentro das fundações e institutos empresariais tem uma coisa muito atrelada à marca. Tem uma coisa muito atrelada à marca da empresa ou do mantenedor que está por trás. No caso, por exemplo, quando você pega um instituto em banco, né, ele carrega esse nome. Tem até umas discussões hoje em dia que é assim, porque muita gente enquadra os institutos e fundações empresariais como terceiro setor. Tem gente que fala que é setor 2,5, porque ele não visa o lucro, mas ao mesmo tempo ele tem um interesse de marca por trás. Ou se não, ele está ali, mas ele também tem determinada autonomia. Isso vai muito de perfil. As fundações empresariais e os institutos são muito distintos, assim.
Porque depois que eu trabalhei no Instituto nesse tempo, com esse projeto, fui trabalhar na área de gestão do conhecimento, que é com pesquisas mais voltadas para ensino médio, juventude, que é o foco de trabalho do Instituto, ia fazer essas pesquisas mais de benchmark para entender um pouco da atuação do Instituto Unibanco dentro desse rol de organizações. E aí eu fui percebendo muito também que tem perfis de atuação e tem perfis também de quem está lá. Essa sacada de vir muita gente da área de gestão pública para as fundações e institutos empresariais, eu, na minha opinião, acho que ela dá uma oxigenada maravilhosa, porque as pessoas conseguem repensar e entender o papel dessas instituições, né? O que era influenciar políticas públicas? É a gente pautar uma política pública ou a gente fazer determinada ação dentro de beneficiários, dentro de um projeto já, para somar mais esforços dentro disso? Ou é a gente tentar influenciar uma agenda, por exemplo, da primeira infância no Brasil, né? Tem o marco regulatório que está aí, o marco legal, a gente não consegue que isso seja implementado, então vamos, que é uma das linhas também que eles atuam bastante, vamos fazer advocacy para conseguir que isso entre na agenda. Então, acho que isso é uma coisa que eu fui percebendo ao longo do tempo. Aí no Instituto eu fiquei então um pouco nessa área, comecei a tocar uma coisa até que o depois foi mexer um pouco, que é essa agenda de juventude do Instituto. Fiquei 2 anos e 10 meses, quase 3 anos lá no Instituto Unibanco. Aí eu saí, tinha feito pós nessa época na Escola de Sociologia e Política, né, fiz na área de Psicossociologia da Juventude e Políticas Públicas, até porque eu estava lá, que já na pós também já é um diferencial, porque todo mundo vem de áreas como serviço social, pedagogia, psicologia, e aí vem alguém que sabe de política pública e tal, mas também aí nessa época eu comecei a ver que algumas coisas eu não tinha conhecimento, como algumas leituras clássicas das ciências sociais, às vezes que já era muito conhecida entre os alunos, que eram mais dessa área. Aí eu também fui correndo um pouco atrás disso, e aí até não saí da minha trajetória, mas fui meio que indo trabalhar mais na área de antropologia. Aí eu saí de lá, fui fazer mestrado, fiz mestrado em Ciências Sociais na Unifesp, fui trabalhar na linha de antropologia política, que é uma vertente que a gente também entra dentro da linha de antropologia da política, que é entender como a política é percebida e feita pelas pessoas, às vezes, que estão dentro dos cargos de governo ou também a nível, sei lá, no meu caso, por exemplo, eu estudei uma favela, eu estudei como se articulavam politicamente moradores de uma favela. Não com o olhar de categorizar quais eram as práticas deles, se eram boas ou não, mas de entender um pouco como as pessoas percebem a política e como elas conseguem colocar suas demandas, seja de moradia, de educação, no caso que eu estudei, mas como elas conseguem se articular politicamente dentro do espaço institucional. Essa é uma linha assim, que foi bem legal, porque na época também tem um colega meu do curso, José Renato, que ele está estudando também antropologia do Estado, que é entender um pouco das relações de poder dentro das instituições burocráticas, né, as instituições políticas, e ver como isso se dá nessa relação, com um olhar bem antropológico, de fazer etnografia, de estar a campo, né, de trazer isso para repensar até, que no meu caso era uma discussão se participação social dentro dos movimentos sociais e Estado era uma coisa tão longínqua assim, que eles não se relacionavam, ou se estava ali no emaranhado das relações das redes sociais desses atores. Então foi muito legal isso. E nesse período eu comecei, como eu estava fazendo mestrado, eu comecei a trabalhar para uma consultoria, a Tomara Educação e Cultura, que era uma consultoria de projetos sociais. E a gente tinha como os principais clientes as fundações e institutos empresariais. E aí a gente trabalhou com a Lana, com a Fundação Cargill, que a gente foi mexer com segurança alimentar, e aí eu agradeci a Estudos Diversificados por eu ter lido sobre segurança alimentar. Fui trabalhar um pouco com o Instituto Natura, na área de educação, com o Instituto Unibanco, a gente fez algumas pesquisas também etnográficas para entender o papel das relações dos coordenadores pedagógicos nas escolas, né, de entender um pouco como está a legislação, por exemplo, dentro do coordenação pedagógica e como que se dá a prática desse ator no dia a dia de sala de aula. Então, todas essas coisas, assim, e aí nessas coisas eu tinha que, por exemplo, trazer indicadores sociais, mexer com legislação e pensar ao mesmo tempo qual seria a melhor prática, a melhor forma de implementar determinado projeto. E isso era tudo que eu sempre tive dentro das disciplinas, assim, sempre foram coisas que, claro, às vezes eu teria que avançar mais para discutir dentro da área de educação, que nunca foram matérias optativas que eu tive aqui, né, no curso, que eu escolhi dentro do curso, mas que faziam sentido para mim, porque eu já tinha meio que como se fosse um núcleo duro, né? Eu já sabia ali, era só eu tentar me aprofundar em determinado tema.
Aí eu fiquei nesse tempo, nesses 2 anos, com esses institutos e fundações, SEMPEC, a Fundação TID Setúbal, que a gente também fez sistematização de projetos dentro de articulação territorial, como você mobiliza uma comunidade, por exemplo, na Zona Leste de São Paulo, para pensar estratégias de autogestão, para pensar discussões sobre fórum de moradores, para influenciar políticas públicas dentro do bairro. Então, sempre para mim, eu sempre trabalhei muito atrelada a isso. Aí, quando eu terminei o mestrado, eu comecei já estava terminando algumas consultorias, eu entrei na Fundação Abrinq, que é onde eu estou atualmente, na gerência de políticas públicas, e lá eu trabalho na área de advocacy, que é justamente tentar influenciar as políticas públicas lá com foco na infância e na juventude. Então, eu trabalho mais atrelado ao executivo, que é principalmente com uma agenda agora que está em voga da ONU, que é Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Então, é de entender os ODS, os 17 ODS, as 169 metas, e de como que a questão de infância e adolescência está sendo pautada nisso. Então, estando lá, a gente fez algumas publicações. Desde que eu cheguei, eu escrevi 2 publicações com mais um colega, que é sobre alguns marcos da infância, né, alguns indicadores, problematizar um pouco quais são os desafios colocados dentro das políticas. Por exemplo, a gente está discutindo erradicação do trabalho infantil, a gente tem o PET, mas será que o PET tem orçamento? Então, é sempre ter esse olhar de pensar, a gente tem a lei, a gente tem orçamento, a gente tem a política pública, o nível de implementação está ok, de ter esse olhar crítico para esse aspecto. E também com uma coisa que eu, na verdade, agora estou muito pegando, na verdade, eu aprendi muito desde que eu cheguei lá, que é o monitoramento legislativo. Que, na minha opinião, assim, a gente teve muita coisa em GPP disso, mas a gente sempre entendeu o processo legislativo dentro da lógica do Estado. E em advocacy, você tem o desafio de pensar como você influencia o processo legislativo do ponto de vista de uma organização que está fora do Estado. Ou seja, dando só um exemplo, assim, a gente tem que influenciar contra a redução da maioridade penal. Então, tem a PEC 15 lá, que está rodando o tempo todo. Aí, de repente, está adormecida, aí aparece, foi apresentado o requerimento na Comissão de Seguridade Social. Aí você tem que entrar no site, correr, ver quem é, aí você fala, então vai para qual comissão? Agora vai para a comissão de educação. Vai para a comissão de educação. Quem que é o presidente da comissão? É o deputado tal. Temos que ir lá no gabinete dele falar com ele. Eu tenho que mandar e-mail para o assessor dele. Tem um projeto de lei que tem determinado inciso que não faz muito sentido aqui. A gente quer alterar só isso, porque o projeto de lei, no geral, é muito legal. Então vamos mexer com o texto legislativo, vamos alterar isso daí e mandar para o assessor para ele sugerir alterações no texto, no substitutivo. Então, esses trâmites de como a sociedade civil influencia as políticas públicas do ponto de vista legislativo, nesse caso, é uma coisa que eu estou pegando muito agora. Estou fazendo um curso de advocacy nessa área e, ao mesmo tempo, trago meu conhecimento de GPP para pensar que é o que a gente faz lá, o monitoramento. Como que eu monitoro uma incidência política? Como que eu mostro resultados? E isso é um desafio. E acho que só para terminar, que eu acho que devo estar quase estourando o tempo, acho que dentro desse cenário, assim, falando um pouco da área de GPP, como eu falei, no GIF, por exemplo, são 137 associados, 60 institutos e fundações empresariais, 19 instituições familiares e 20 empresas. Só para discernir um pouco, os institutos e fundações empresariais, quando eles saem um pouco da estrutura da empresa, né? E eles não são mais instituições como, por exemplo, uma área de responsabilidade social corporativa ou uma área de sustentabilidade, depende uma ideia muito de ter autonomia, porque os institutos e fundações empresariais nasceram mais no final da década de 80 no Brasil, sendo que nos Estados Unidos eles já eram muito comuns. Quando eles saem debaixo disso, tem uma tentativa de dar mais autonomia, para que eles possam fazer ações que possam não estar tão ligadas ao negócio, né? De ter uma preocupação de ter mais autonomia para quem está implementando projetos na ponta ou fomentando projetos de organizações e tudo mais. E aí eles têm uma dinâmica bem interessante que, para quem se interessa também, é bem legal de estudar, que são os endowments, que são os fundos patrimoniais. Porque, assim, todo ano tem uma dotação voltada para as instituições implementarem esses projetos. Quando você tem um endowment, você tem um investimento gordíssimo, de milhões de reais, de determinada família de empresa, que vai para uma caderneta de investimento, e aí tudo que
dos investimentos em fundos, em CDB, ainda milhões de ações, tudo que gera dessa caderneta, ela é implementada dentro das ações dessa instituição. Então, dá mais autonomia porque a instituição pode decidir os rumos dos projetos e das ações que ela vai colocar. Porque em algumas situações que eu também já acompanhei nesse tempo de consultoria, tem instituição que ainda tem que apresentar a proposta para o conselho liberar o orçamento para poder implementar. Tem sempre conselhos consultivos nessas instituições, são sempre, que eles chamam de conselhos de notáveis, que são pessoas que já foram, ocuparam altos cargos públicos, pessoas dentro de empresas, especialistas dependendo da área onde estão. Então, eles são eles que tomam decisões em alguns aspectos, mas eu, tendo visto, por exemplo, falo do Instituto, assim, tem bastante autonomia em algumas instituições. Uma das coisas também que eu acho que as fundações empresariais são bem legais de discutir, que eles trazem muito para nosso campo também para discutir, é a avaliação de impacto. Eu acho que as avaliações das fundações empresariais tendem a ser, muitas vezes, muito robustas, porque como eles têm que mostrar e avaliar o impacto social de um investimento e justificar para os seus mantenedores ou para os seus investidores, ou até para instituições ainda que captam recursos, então eles criam métodos bem interessantes, assim, desde métodos de tratamento e controle de grupos que recebem o projeto, essas avaliações ex ante, ex post, para tentar avaliar um pouco do impacto de quem recebeu o projeto. E tem essa coisa do think tank, né, que é uma dinâmica também que eles fazem, que é sempre estar atrelado a instituições de pesquisa ou a grupos de especialistas. Então, por exemplo, o Instituto Ayrton Senna tem uma cátedra de educação dentro do INSPER, que eles estudam eles fazem as avaliações, criam todos os métodos econométricos. A Fundação Maria Cecília Souto Vidigal tem uma relação também com a Universidade de Harvard, que eles têm na discussão sobre primeira infância. Então, eles têm muito essa coisa de produzir conhecimento de ponta. E aí eu lembro muito das coisas, por exemplo, para a Alon deu uma matéria aqui que era produção de fronteira em políticas públicas, que trazia essas discussões, às vezes, do que está sendo produzido e sendo pensado em política pública. Eu acho que tem muito dessa coisa de pensar não só em inovação, né, de melhorar tudo, mas de pensar em coisas que deram certo e sistematizar boas práticas e tudo mais. Acho que é isso, assim, e eu acho que dentro desse mercado, assim, de fundações empresariais, acho que em termos de potencial, assim, eu falo, a gente vai em qualquer lugar que tem evento por aí, né, sei lá, tem lançamento do relatório da Oxfam de desigualdade, você encontra um monte de gente de EPP. Você vai para um evento de missão, você encontra um monte de EPP. Você vai fazer um curso de advocacy que eu estou fazendo, tem 6 pessoas de EPP fazendo curso. Então, eu acho que a gente está se inserindo, assim, nesse espaço, acho que tem muito potencial. E eu acho que, assim, é bem legal porque é um conhecimento que a gente agrega para a área também, né? De pensar o locus das políticas públicas, mas pensar também quem está em volta desses espaços e também precisa ter conhecimento disso, né? De empoderar diversas organizações, às vezes, que estão aí em volta. Não, mas ótimo, assim. Acho que ela trouxe um bom repertório teórico a respeito disso. Eu vou pegar os pontos que eu anotei aqui e vou falar um pouco. Começando sobre trajetória profissional. Eu, enfim, não passei por diversas empresas. Eu comecei a trabalhar cedo. Comecei a trabalhar com 14 anos. Num Lava Jato e tudo mais. Depois tive uma outra experiência de trabalhar numa padaria, entregava uns lanches, agilizava umas coisas, meio que aquele garoto que faz tudo. Depois tive uma oportunidade de trabalhar nas lojas americanas, também trabalhava em caixa, vendia as coisas. Depois tive o estágio que eu já mencionei anteriormente, numa empresa de auditoria. E hoje eu estou no Instituto Unibanco, há quase 7 anos. O pessoal gosta de mim. É verdade. Enfim, e aí o que eu vejo desse segmento das instituições empresariais, sociais, tudo mais. No meu processo, quando eu consegui concluir a graduação, fiz o TCC sobre um projeto que eu tinha desenvolvido e tal. Durante 3 anos eu consegui implementar esse projeto com recurso municipal e ali eu me deparei com diversas possibilidades. Uma das possibilidades era
que apareciam pessoas questionando ou tentando me influenciar ao ponto de utilizar aquele projeto para criar tipo, uma associação ou coisa do tipo. E, enfim, eu acredito muito no potencial da criação dessas instituições que podem se suprir determinados gargalos em que o Estado não consegue entrar com mais especificidades. Então, existem diversos problemas sociais que o Estado em si, a legislação em si, toda a estrutura burocrática e a gestão, ela não consegue atuar com eficiência. E aí existe sim a oportunidade das instituições sociais elas entrarem como um terceiro braço social, vamos dizer assim, para com melhor entendimento, compreensão das complexidades, dos problemas que, enfim, determinadas localidades ou territórios têm e fazer, influenciar de forma mais efetiva em termos de mudança, proporcionar mudanças para um capital comum a todos, assim, enfim, e proporcionar mais desenvolvimento, vida per capita, todos esses indicadores aí que a gente monitora bastante. E aí, com a minha experiência de poder trabalhar numa instituição, uma instituição grande, de empresarial, tem um braço social ali, mas enfim, tem um recurso em Dalmas da família Moreira Salles, do antigo Unibanco, na fusão. A única coisa que fica do Unibanco é o Instituto Unibanco, com esse propósito de atuar diretamente, influenciar a educação. E aí, com a experiência de estar ali, eu comecei a compreender melhor o quanto o terceiro setor ele pode ser amplo, porque ali a gente está falando de uma instituição que tem muito recurso para, enfim, desenvolver um projeto, que é o Jovem de Futuro, como a Cássia mencionou, um projeto que está em 6 estados, atuando diretamente aproximadamente em 3.000 escolas, desenvolvendo uma metodologia para, enfim, capacitá-los e melhorar a sua gestão escolar, voltado ao alcance de melhores resultados e desempenho dos seus estudantes. E, enfim, vou voltar agora um pouco à minha experiência no Instituto. Eu entrei lá como estagiário no final do meu 3º ano da graduação. Fiz 2 anos como estagiário, é o limite, né, que a universidade permite, na verdade, você ficar como estagiário. Consegui mapear oportunidades dentro do Instituto Unibanco, tinha interesse de continuar lá, aí me efetivaram, arranjaram um espacinho para mim, saí de uma gerência, eu trabalhava na gerência de planejamento, a minha função como estagiário era auxiliar a construção dos planos operacionais de todas as gerências do Instituto. Então, a gente conversava desde coordenação até, enfim, gerência, ia lá auxiliá-los para que eles pudessem construir o planinho anual deles e desenvolver aquilo, implementar e tal. Foi praticamente isso que eu fiz como estagiário. Depois, quando eu fui efetivado, eu fui para uma gerência que era a gerência de implementação, que, enfim, tinha um vínculo bem mais forte com o projeto chefe do Instituto Unibanco. E lá, na verdade, eu fiquei como um ser híbrido que eu auxiliava em muitas coisas. Enfim, desde atividades mais operacionais, que nem são solicitar passagens para secretários e tudo mais, a, enfim, trabalhar com números e avaliações do processo de implementação do projeto. Foi um momento que, profissionalmente, eu estava mais influenciado pelas minhas experiências fora do Instituto Unibanco, que era o projeto que eu estava tocando, do que ali em si, mas eu consegui fazer paralelamente os dois.
e mais interessado no que eu estava fazendo fora. E foi até, enfim, com um período que eu me questionei a respeito de, tipo, de permanecer no instituto ou sair e tal. Mas, meio a isso, surgiu a oportunidade de eu mudar de área, que foi quando criaram um edital chamado Gestão Escolar para a Equidade e Juventude Negra. E, enfim, entrar dentro dessa temática era uma coisa que eu tinha muito interesse. Não tinha especificamente tanta profundidade na temática. Durante a graduação, não era uma discussão tão estabelecida como eu tenho hoje no meu cotidiano, mas, enfim, pouco se via. Na verdade, eu não percebi o quanto era importante essa discussão, repertórios e tal. Na graduação, eu até cheguei a fazer um artigo sobre educação infantil e o quanto o racismo influenciava, mas foi mais dentro desse horizonte, uma coisa um pouco pontual. Enfim, surgiu essa oportunidade, aí eu mudei de área, fui para a área de fomento do Instituto Unibanco, mais especificamente para trabalhar com esse edital, no processo de criação e implementação desse edital. E acho que isso foi uma oportunidade, pelo momento, enfim, de estar ali no Instituto e não estar me encontrando e tal, estar um pouco mais próximo, um pouco mais feliz com as coisas que eu estava fazendo fora. E a questão a questão racial que estava estabelecida nesse edital também, né? O Instituto em si tem, sei lá, 130 e poucos colaboradores, porém, se você for analisar, deve ter no máximo 10, 15 colaboradores negros. E eu era, tipo, uma pessoa formada em gestão de políticas públicas, negro, que estava ali, casou muito bem a oportunidade, fui trabalhar com esse edital. E o que é esse edital, assim, especificamente? Ele procura, na verdade, identificar boas práticas escolares voltadas ao ensino médio que implementam a Lei 10.639, que é a lei de cultura afro-brasileira, enfim, todas essas questões, que é uma lei que vigora desde 2003, porém, a gente tem sérios problemas no seu processo de implementação, que na verdade as escolas públicas, elas, enfim, não aderem especificamente essa lei por diversas questões, às vezes por falta de competências e às vezes por, enfim, próprio preconceito e um racismo estrutural, institucional que está estabelecido em muitas escolas públicas. Então, com esse edital, a gente lançou a oportunidade de selecionar 10 projetos. Nesse processo aí de seleção, a gente identifica aqueles que, enfim, os melhores e tal, vai para o processo de implementação. No processo de implementação e monitoramento, a gente identifica, na verdade, aqueles elementos que possam, no caso, serem reproduzidos e montar um protótipo com esses principais elementos e posteriormente, tipo, reproduzir isso numa escala maior. E aí, vinculado a essa coisa de ser uma instituição e tá ali com a possibilidade de qualificar melhor determinadas demandas, entrar também com esse aspecto de influenciar uma política pública, uma lei que está estabelecida, que, porém, tem diversas dificuldades para ser implementada. E aí, hoje, é especificamente assim o que eu faço. E casou muito bem entrar nessa área, porque com a experiência que eu estava tendo paralelo de tocar um projeto de forma mais individual, eu consegui... eu tinha uma linguagem, eu, na verdade, tinha mais domínio dessa linguagem de você elaborar um projeto, de você implementar um projeto, de entender suas dificuldades, contextos e tudo mais.
E hoje é especificamente o que eu faço. Monitoro esses projetos que são selecionados, vejo ali aquilo, quais são os gargalos, quais são as suas potencialidades. Aí depois a gente vai para um segundo plano, que é fazer a avaliação. Com a avaliação, identificar esses principais elementos, desses elementos montar um protótipo e aí testar esse protótipo, né? Fazer uma testagem dele, como todos os projetos no Instituto próprio Jovem de Futuro também teve seu período de teste e tudo mais. Enfim, se a gente tiver uma boa avaliação disso, a gente vai para um terceiro momento aí, que é de disseminar esse projeto para poder, sim, influenciar de forma mais qualificada essa lei, essa política pública. Hoje, especificamente, é o que eu faço, assim. Contribuição da minha formação. Continuo defendendo que o que mais contribuiu ali foram as disciplinas para elaboração acho que desde lá do ciclo básico, quando a gente vai para resolução de problemas e tal, monta um projetinho sem muita carga teórica, sem muita noção, mas até chegar no quarto ano e você faz realmente a disciplina de elaboração de projetos. Trabalho muito com análise SWOT, monto projetos em cima dessa estrutura, tento influenciar as pessoas a compreenderem um pouco melhor dessa técnica, o quanto ela é eficiente, para a gente construir, elaborar projetos, implementá-los de forma mais qualificada. E é isso. Da carga teórica, assim, acho que hoje é o que eu mais uso, assim, efetivamente. Mas, enfim, são perfis profissionais. Acho que tem um repertório gigantesco que cada um vai se qualificar aí posterior à sua graduação. E o que faltou? Pô, não faltou nada. Ficar falando de problemas, tipo, todo lugar tem problema, entendeu? Não, é sério, todo lugar tem problema. Famílias têm problema, instituições têm problema, cursos têm problema. Me fala onde não tem problema. Eu acho que é ter um pouco de vontade mesmo, enfim, de fazer as coisas acontecerem, de superar esses problemas. Então, não tenho algo assim específico para reclamar do curso. Faltou isso, faltou aquilo, porque oportunidade a gente tem, entendeu? De buscar por diversos meios. Se a grade não contempla determinada especificidade de sua formação, a gente tem um número de créditos para optativas que é gigantesco e dá para buscar em outras escolas. Acho que é uma ferramenta importante assim para quem está fazendo a graduação tentar utilizar bem. E eu sinto que é isso, assim, falar do que faltou, eu ainda não tenho nada muito estabelecido. E, enfim, só agradeço. Sempre quando eu lembro da minha trajetória em gestão de políticas públicas, na EASH, todas as vivências que possibilitou, eu só agradeço. Acho que foi muito importante. E ainda consegui influenciar a minha irmã, que, enfim, está no 3º ano de gestão de políticas públicas e tal. Tá aí mais uma louca nessa batalha por melhorar as nossas políticas públicas desse país gigantesco e problemático. Acho que é isso que eu tenho a falar. Foi breve, porém... Precisa. Precisa?